Oi, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, onde eu vou estar falando sobre ansiedade e depressão. Oi, Marcelina, oi, Luciano. Olá a todos vocês que estão chegando. Eu só peço que, por favor, vocês aguardem uns 3 a 5 minutinhos até o pessoal chegar. Até entrar todo o pessoal, para a gente poder começar. Mas para dar uma introdução, me diz como que tá na cidade de vocês. Tá muito quente? Oi, Pajé, acho que é Pajé que fala. Vamos aguardar. Como que tá a imagem para vocês? Tá tudo bem? Tudo ok? Porque eu sinto que tá um pouco escura para mim, mas eu não sei se tá da mesma forma. Se vocês conseguem me enxergar. Calor, né, Marcelina? Demais. Oi, Marcela. Bem-vinda à nossa live de hoje. É um prazer ter vocês aqui comigo. Oi, Lilian. Bem-vinda. Então, gente, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Porque senão eu vou alterar aqui o lugar da câmera para poder ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho para ficar mais claro. Acho que assim ficou mais claro. Só que assim eu vou ter que segurar na minha mão. Então eu falei para vocês que hoje a gente vai conversar um pouco sobre ansiedade, vai conversar sobre depressão. Prazer, viu, para quem tá aí e não me conhece. Eu chamo Jéssica, eu sou psicanalista, sou hipnoterapeuta e sou terapeuta sexual. Irineia, seja bem-vinda. Rose, a nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre ansiedade e sobre depressão. Eu queria fazer essa introdução para vocês, falando sobre por que eu decidi fazer essa semana, onde eu coloquei o nome Seja Menos Ansiedade. Por quê, pessoal? A ansiedade, ela é algo que afeta, assim, muita gente. Lucineide, bem-vinda! Ela afeta a vida de muitos e muitos e muitos brasileiros. É algo, assim, numa escala enorme. Keller, seja bem-vinda. Keller, a gente estudou junto, né? Saudade. Ela é algo que compromete a vida de muitas pessoas. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Então, todos nós, em algum momento, temos a ansiedade manifestada. Eu vou usar essa palavra. Ela se manifesta, como por exemplo, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, quando a gente tem algum compromisso, algum passeio, alguma viagem. Quer ver? Quando você tá apaixonado, que você vai ver a pessoa. Quanto tempo, hein? Quando você tá apaixonado, que sabe aquelas borboletas no estômago que todo mundo fala? Tudo isso é ansiedade. Então ela é uma reação natural. Gente, vocês não reparem o meu rosto porque tá muito quente aqui na minha cidade. Eu tô aqui no meu quarto fechada. Acabei de fazer os meus atendimentos agorinha mesmo. E tô aqui pra fazer essa live, ter esse compromisso que eu disse que vou ter com vocês diariamente. Então eu estava falando que é uma reação natural do nosso corpo, que é algo do nosso organismo. E o que é o problema na ansiedade? O problema é quando a gente não consegue controlar.
é quando isso extrapola, quando isso vai de uma maneira assim, muito grande, de uma maneira muito ruim, muito prejudicial. A depressão, ela é uma doença que atinge também muitos brasileiros e atinge muitas vidas. Porém, a ansiedade, ela atinge mais. Ela atinge, que eu deixei aqui anotado para mim não esquecer o número exato, 10% da população mundial. Então, 10% da população mundial é muita coisa, é muita gente para sofrer com uma crise de ansiedade. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Que são muitas pessoas que sofrem desse mal? E a depressão, ela também é algo que incomoda, ela é algo que está destruindo a vida, está destruindo carreiras, está destruindo famílias. Ela é totalmente destrutiva, porque ela tira a capacidade da pessoa de sentir prazer, de se sentir bem, de se sentir vivo, de se sentir feliz. E aí a pessoa sentindo esse desprazer, tudo o restante, tudo que está em volta, ao seu redor é comprometido. Ela tá ali triste, ela tá se sentindo infeliz, tá tendo pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, altera o humor, altera o peso, ou seja para mais, ou seja para menos, altera o sono, então compromete o trabalho, afeta muito. Mas o que eu quero falar para vocês dessas alterações físicas que a pessoa sente? Na ansiedade, ela sente o quê? Quando ela está numa crise de ansiedade, ela sente falta de ar, ela sente fadiga, ela sente aquela sensação de desmaio, da alteração nos batimentos cardíacos também, ela sente palpitações, ela começa a ficar muito preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, tem aquela síndrome do pensamento acelerado, que são aqueles pensamentos que não deixam a pessoa ficar em paz, sempre ela tá preocupada, sempre tá com algum pensamento ali, sempre tá com alguma coisa, onde ela não consegue dormir, e é isso que muitas vezes atrapalha quando se diz respeito a dormir, a descansar, porque chega aquele momento do sono, que é o momento que a pessoa está sozinha, ela vai começar a refletir, então ela vai pensar sobre o que ela tem que fazer amanhã, sobre como vai ser a vida dela daqui a 10 anos, começa a sofrer por antecipação, e no sofrer por antecipação e ficar ali remoendo esses pensamentos, a hora que vai ver já passou a noite, já foi, e acabou, ela não dormiu, não descansou. No outro dia ela está sobrecarregada. Porque a gente precisa do sono, precisa das nossas 8 horas por dia, que é o ideal para o nosso corpo se recuperar, que o nosso processo de sono ele é isso, é uma recuperação. Então você dorme, o seu corpo descansa, as células se renovam, você se renova física e mentalmente, para estar ali disposta no outro dia. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não tenham vergonha, pode deixar aí nos comentários, viu? Que eu vou estar respondendo para vocês. E eu também vou estar respondendo algumas perguntas que me pediram. Lembra que eu deixei uma caixinha de perguntas? Tanto aqui no Instagram, quanto lá no perfil do WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Eu deixei aberto, livre, para que todos pudessem fazer perguntas. Então, se até aqui você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, é só você falar. Mas eu quero responder aqui uma dúvida de uma pessoa que perguntou se ansiedade tem cura, tá? Aqui é a pergunta da Joelma, ela falou assim: ansiedade tem cura ou é só tratamento? Vou responder isso agora, eu poderia deixar para responder mais no fim, mas eu vou já adiantar. A ansiedade, gente, como eu disse no começo, ela é algo natural do nosso corpo.
Então não tem como você extinguir ela, fazer com que ela acabe. Ah, eu vou parar, não vai ter mais ansiedade, eu faço um tratamento e não vou mais sofrer com isso. O que é necessário? Sim, fazer um tratamento, mas aprender a controlá-la. E são coisas bem distintas, não existir mais e controlar. Porque você precisa da sua ansiedade. Sabe quando você está numa situação que envolve risco, que envolve algum perigo e você precisa ter uma atitude rápida? A ansiedade ela vai entrar naquele momento. Quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa ter uma atitude de correr, de fugir, de se esconder, ela aparece. Então não tem como fazer ela zerar, porque você vai precisar dela em algum momento. Como superar a ansiedade social no local de trabalho? Pela Lilian. Lilian, que pergunta. Como conseguir fazer isso? Como conseguir superar a ansiedade social no lugar de trabalho? Porque no lugar de trabalho, quando a gente fala de ansiedade social, está relacionado a outras pessoas. A você ficar ansiosa quando está com outras pessoas em volta, certo? E aí você tem que trabalhar, e a maioria dos trabalhos exige que você se relacione com outras pessoas. E como que você faz? Você tem que trabalhar, mas aí você sofre dessa ansiedade que te impede. A primeira opção, a primeira forma é buscar um tratamento. Por que você precisa de um tratamento? Primeiro, que isso já é uma ansiedade que está manifestada, mas o profissional médico, ele vai te dar esse diagnóstico, né? Que o mais comum é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ele vai encaminhar você para fazer um tratamento terapêutico e também, dependendo do grau da sua ansiedade, vai fazer um tratamento com medicamentos. Ai, Jéssica, mas os medicamentos, eu não me adapto, eu não aquilo. O medicamento é algo que você também vai conversar com o seu médico para ver como que anda a sua adaptação. Se você está indo bem, se você não está, e vocês vão fazer uma adequação diante disso, do que vai ser melhor ou não para você. Agora, a terapia, ela é essencial, ela é fundamental para tratar qualquer transtorno, qualquer doença. É importante fazer terapia, porque com a terapia vem o autoconhecimento, e o autoconhecimento ele transforma. Eu não vou falar para você que é legal esse negócio de autoconhecimento, porque não é, mas é libertador. Eu sempre uso uma analogia, que eu acho que para quem me acompanha e tá aqui há mais tempo, né, sabe, que eu uso aquela analogia da ferida. Sabe quando tem uma ferida ali, que tá uma casquinha, e essa casquinha ela é superficial. Aí vem o terapeuta e ele faz o quê? O psicólogo, o psicanalista, quem você tiver trabalhando essa área sua da saúde mental, ele vai arrancar essa casquinha. E aí ele vai notar o quê? Que debaixo dessas casquinhas tá cheio de bichinho, tá cheio de carne morta, tá ali fedendo. E o que ele faz? Vai arrancar esses bichinhos, vai arrancar essa carne morta, vai fazer essa limpeza. E aí vai começar o quê? A cicatrizar. A cicatrizar de uma forma efetiva, de uma forma completa. E quando essa ferida ela cicatriza dessa forma completa, você consegue olhar para ela e aquilo não vai te trazer mais dor. Entende? É isso que eu tô falando do processo terapêutico, de você fazer análise, de você fazer terapia para todos os sentidos e para todas as coisas. É você mexer sim na ferida, vai doer, vai sim, mas depois aquilo vai estar curado e não vai te trazer mais a dor que trazia antes. Então, essas são as duas coisas, Lilian, que eu te recomendo. A princípio, entende? Fazer terapia e passar com um médico, com um psiquiatra, para ele te dar esse suporte medicamentoso, que o medicamento ele vai estabilizar. Na ansiedade há uma desestabilização nas crises de ansiedade, e aí aquele
o parasimpático e o simpático, que são parte do nosso cérebro composto ali, e o que ativa a ansiedade é o simpático, e o parasimpático ele desativa. E aí os remédios vão fazer o quê? Desativar ou equilibrar, para que não fique desregulado. Então, o remédio da ansiedade, ele vai fazer isso. E o remédio da ansiedade também é o mesmo que vai para depressão. É o mesmo tipo de medicamento, porque para depressão também há essa oscilação, não é mesmo? A pessoa, só que depois eu vou colocar as diferenças, tá? E as relações. Na depressão, a pessoa vai estar ali triste, com todos aqueles sintomas que eu falei, e ela vai ter as reações físicas, vai começar a mexer com os neurotransmissores, vai começar a mexer com os hormônios, nossos hormônios que são responsáveis pela nossa sensação de prazer, de bem-estar na depressão. E aí precisa entrar com uma ação medicamentosa na maioria dos casos, quase em todos os casos, para que esses hormônios venham se estabilizar. Para que venha ficar ali, ó, num nível só, que não desregule. E a ansiedade, ela tem a serotonina muito desregulada, então precisa regular. Na depressão também, aí junta a dopamina, junta outros neurotransmissores, que são todos responsáveis por esse conjunto nosso, que faz a gente acordar todos os dias querendo viver. É que um afeta de uma forma e o outro afeta de outro. Na depressão é dessa forma, tirando a alegria, né? A vontade que a pessoa tem de viver, a pessoa só pensa na morte. Mas na ansiedade, como que é? A pessoa fica muito preocupada com o futuro, excesso do futuro, síndrome do pensamento acelerado, tem medo da morte. É isso que diferencia, tem um medo. Então a pessoa com ansiedade não é semelhante em todos os sentidos à pessoa com depressão. Por causa disso, dessa diferença. A pessoa com ansiedade, ela tem medo da morte. Ela tem medo que venha acontecer alguma coisa com os familiares. Ela não quer morrer. Ela só quer controlar. O controle está totalmente relacionado com ser ansioso. Por quê? Quando você deixa de ser ansioso, às vezes a gente entende que é deixar de se preocupar. E não é deixar de se preocupar. E isso, não ter esse controle, acaba desencadeando esses sintomas. Mas quem tem mais pergunta, pode deixar, viu? Pode ir falando aí, que eu vou estar respondendo as outras também que me passaram. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Perguntaram o que tem a ansiedade tem de semelhante com a depressão. O que tem? Os sintomas, eu vou falar dos sintomas que são semelhantes. É a insônia, a inquietação. Isso são coisas semelhantes à inquietude, né? Que é essa inquietação que eu tô falando, essa insatisfação. A pessoa com ansiedade, ela se sente insatisfeita, ela se sente incapaz, porque ela tá adiantando tudo no futuro, ela tá sofrendo antes. Aí ela pensa que ela não vai conseguir, que ela não vai poder ir mais além dos planos dela, do objetivo. Já a pessoa com depressão sente que precisava ter essa ansiedade, precisava focar em algo mais na vida, no futuro, e não consegue. Então, assim, são duas coisas controversas. E o que se relaciona é aquilo que eu disse, a insônia, a inquietação, né? Essa oscilação do humor. Deixa eu ver aqui se mais alguma coisa. Mais alguma outra pergunta que seja interessante para estar trazendo. Mas vocês podem deixar aí a pergunta de vocês, ok? Que eu já vou responder, assim como eu respondi a da Lilian. Me perguntaram assim, os remédios para ansiedade e depressão, eles viciam? Depende do que você entende por vício. Vamos trabalhar essa pergunta. Por quê? Porque o que gera
na pessoa ansiosa e na pessoa deprimida, ela usa aquele medicamento, que afinal é bom, mas ela usa aquilo como apoio para a vida. Porque se a gente for colocar aí o tratamento para ansiedade, para depressão, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Ele não é algo que é para você ficar a vida inteira dependente, a vida inteira tomando. Por que é um tratamento? Porque durante esse tratamento você vai aprender como que você vai se controlar para quando você tiver sem o medicamento. E isso funciona para as outras coisas também. Então, você tá ali tomando medicamento para ansiedade, tomando medicamento para depressão, vai chegar um momento que seu médico vai falar assim, ó, é hora da gente reduzir. E o que acontece? É a insegurança da pessoa em ficar sem ele, que faz com que ela dependa cada vez mais daquele remédio. E aí, aquilo que você pode chamar, você que me fez essa pergunta, Larissa, que você pode chamar por vício, porque você gerou essa dependência. Se você fazer as duas coisas, trabalhar a parte medicamentosa e a parte emocional, você vai se preparar para isso, você vai conseguir chegar no fim do seu tratamento e se sentir bem. Agora, se você não trabalhar a parte emocional e trabalhar só a parte medicamentosa, você vai estar trabalhando apenas o sintoma, você não vai estar trabalhando a causa. Então, você precisa trabalhar a causa também, não só o sintoma. Só um momento aqui. Senhorita Reis, eu acho que é isso. Você falou alguma coisa sobre autossabotagem, certo? O que você gostaria de saber a respeito disso? Ou tá em cima do contexto da história que eu estava contando? Você poderia me esclarecer, por gentileza? Tudo isso, na mente de muitas pessoas, é complexo. Por isso que, mais uma vez, eu falo que resolvi fazer essa semana Seja Menos Ansiedade, para que todo mundo consiga entender de uma forma mais clara. Não de uma forma mais científica, de uma forma mais, vamos colocar assim, mais médica ou mais profissional, mas de uma forma que todos consigam saber aquilo que eu tô falando. E eu espero que eu consiga, esteja conseguindo levar isso para vocês. Falar sobre depressão e falar sobre ansiedade com uma leveza. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Você vai falar sobre o que fazer em uma crise de ansiedade? A Silmara me perguntou. Eu vou falar sobre isso, mas como que eu tô preparando vários dias, vão ser 7 dias, exceto no domingo, né, pessoal? No domingo a gente tem que descansar. Exceto no domingo eu não vou estar fazendo essa live, então eu vou separar por tópicos, porque se eu for falar tudo que eu tenho para falar sobre ansiedade em um dia só, gente, fica muito extenso, a gente vai passar a noite aqui. Então não dá para falar tudo num dia só. Amanhã eu vou falar sobre os tipos de ansiedade, porque a ansiedade ela não existe de uma forma só, ela não vai ser só uma coisa. Existem vários tipos que afetam de diversas formas. Então, amanhã vai ser o dia que eu vou falar sobre isso. O que eu quero? É que se você conhece ou se você é uma pessoa ansiosa, que você também compartilhe a minha página, compartilhe a nossa próxima live de amanhã com outra pessoa, para que você possa ajudar. Porque uma dúvida que eu respondo aqui, que foi uma pessoa que me perguntou, pode ser a dúvida de várias outras. Então, você vai se indicar, vou fazer um post daqui a pouco, e eu espero você lá nesse post, viu? Para você marcar um amigo seu que você sabe que tem ansiedade ou depressão. Se é um sintoma da ansiedade ou depressão, a autossabotagem. Ah, sim, entendi, senhorita. A autossabotagem, um sintoma, eu não diria não diria um sintoma específico da ansiedade ou da depressão. Eu diria um sintoma que a pessoa apresenta, mas não que esteja relacionado a isso. Por quê? Quando a gente vai falar da autossabotagem, por que a pessoa se autossabota? Aí a gente precisa investigar.
Mas não dá para falar, ela tá se auto-sabotando, justificando, usando essa justificativa. Porque ela é ansiosa ou porque ela é depressiva. Não tem como fazer isso. Se ela tá se sabotando, é porque existe alguma causa ali, existe alguma origem, existe alguma raiz que precisa ser investigada, que pode sim vir junto da ansiedade e da depressão, mas não que seja uma causa. Eu consegui responder isso para você, senhorita? Pode deixar aí, viu? Nos comentários. E se mais alguém tiver dúvida, gente, nós estamos quase finalizando. Então, aproveitem. Aproveitem, eu espero cada um de vocês amanhã também. Porque vão ser 7 dias, quinta, sexta, sábado, aí segunda, terça, quarta e quinta. Depois ainda eu vou falar de ansiedade e relacionamento. Ai, gente, tá maravilhosa essa semana. Eu vou passar o cronograma e vocês vão amar. O que eu não quero é que vocês deixem de comentar. Também tem os outros posts lá relacionados à ansiedade que você pode estar comentando para dar uma ajuda aí. Me ajuda e ajuda quem você estiver marcando. Então hoje, o que a gente aprende? O que fica? A ansiedade, ela tem tratamento, mas não tem cura, né? Porque não tem como extinguir a ansiedade se ela é uma reação natural do nosso corpo, correto? A ansiedade e a depressão? A ansiedade pode levar à depressão e a depressão pode sim levar à ansiedade. Aquela ânsia da pessoa querer sair dali. E aquela ânsia da pessoa, quando tá ansiosa, peraí, deixa eu explicar isso melhor. A ansiedade pode levar à depressão. Por quê? Porque a pessoa quer muito fazer algo e que ainda não é o momento daquele algo, ela está sofrendo por antecipação e nessa sofrência pode gerar depressão, ok? Ansiedade que leva à depressão. Agora, a depressão está relacionada com a ansiedade? Pode gerar também ser acompanhado de uma crise de ansiedade? Pode. Por mais que a pessoa esteja ali deprimida, ela se sente na obrigação de não ficar depressiva, de não ficar deprimida, e ela não consegue. Isso gera uma ansiedade, gera um transtorno e gera até o agravamento dessa depressão. Então, são coisas que você precisa observar em você. Como que você está? Quais são os sintomas que estão sendo apresentados? Você anda muito agitado ou muito quieto? Você está tendo dificuldade no sono? Você está muito irritado? Ansiedade deixa a pessoa muito irritada, as crises de ansiedade. E aí você tem que olhar também os sintomas da depressão. Você está muito triste? Tá ganhando ou tá perdendo peso, tá tendo pensamentos de morte, tá aí trazendo coisas do passado à tona, não tá conseguindo ver o seu futuro, ou tá conseguindo ver o futuro demais, antecipar o futuro demais, você vai pensar sobre tudo isso, você vai refletir. No meu perfil aqui do Instagram, vocês vão ver que eu tô falando lá sobre duas coisas que acontece na ansiedade, que é os sintomas físicos e os sintomas emocionais. Então você também vai lá nesse post e você vai comentar quais são os sintomas que você sente, quais são os que você se identifica que está escrito ali. Isso já vai servir de ajuda para você, já vai te ajudar a ter esse reconhecimento, a ter esse olhar, a ter esse entendimento sobre o que está acontecendo na sua mente e no seu corpo. O que você está tentando fazer comigo, Jéssica? Eu quero te fazer parar para pensar. Então, para pensar, você vai lá escrever no meu post.
quais são as coisas que você se identifica, os sintomas da ansiedade físicos e emocionais que você se identifica, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Vai ser a primeira de muitas. Hoje foi bom, amanhã vai ser muito melhor, onde a gente vai estar falando sobre esses vários tipos de ansiedade, como que isso afeta. Depois a gente vai estar falando sobre ansiedade de relacionamento. Depois a gente vai estar falando sobre gatilhos da ansiedade. Ixi, tem muita coisa aí pra gente abordar ainda. Eu quero você aqui todos os dias, às 9 horas da noite. Você tem um encontro marcado comigo, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, viu, pela companhia de cada um de vocês. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui.